E saiu o primeiro episódio de Hawkeye, Gavião Arqueiro. E aqui a gente vai analisar tintim por tintim tudo o que aconteceu nesse primeiro episódio. A sorte é que junto com esse primeiro episódio saiu também o segundo. Então a gente já consegue traçar paralelos entre coisas que aconteceram aqui e coisas que acontecem no segundo episódio. A gente vai conversar focado no episódio 1 agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, vamos conversar aqui agora sobre a estreia de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro e da Kate Bishop, que por sinal é claramente a personagem principal da série. É lógico que o Clint Barton, o Gavião Arqueiro que a gente conhece dos filmes dos Vingadores, também será muito importante, até porque fica muito claro nos dois episódios que o destino, entre aspas, está se encarregando de unir a história dos dois personagens, que está unida já há muito tempo, desde 2012, que é quando começa a série. A série começa então com uma abertura linda, maravilhosa, e a gente vai para 2012. A gente volta para Nova York no ataque do Loki e dos Chitauris, lá em Vingadores 1. Ali a gente vê a perspectiva de uma pessoa normal, tipo, tô eu aqui no meu apartamento, do nada na janela aparecem alienígenas atacando a nossa cidade, tudo sendo destruído, e aí no caso tem os heróis para salvar o dia. Aqui, se isso aqui acontecer, nós estamos tudo ferrado, lascado, né? Então é muito legal ver esse outro lado, né? Porque os filmes eles sempre focam do lado do super-herói, ou no máximo de um amigo, de um conhecido, de um familiar do herói. Agora aqui não, a gente vê uma pessoa, teoricamente, que não tem nada a ver com aquilo, vendo aquilo acontecer. Então foi uma perspectiva diferente e muito joia, ponto positivo já logo no começo da série. E a gente vê um pouco uma discussão do pai da Kate com a mãe da Kate. Na sequência dessa cena, do ataque dos alienígenas do Loki, eles acabam mostrando, ou melhor, apenas dizendo que o pai dela morreu. A Kate pergunta do seu pai e a Eleanor diz que ela não diz nada, mas em seguida a gente vai pro velório. E aí fica já a dúvida, a primeira dúvida. A primeira coisa que eu pensei foi, bom, não mostraram como ele morreu e estão dando a entender que ele morreu, sei lá, desabou o teto da casa e caiu nele. A primeira coisa que eu pensei foi, a Eleanor matou ele. Depois, parando para pensar melhor, sempre que não mostra o corpo, o cara pode estar vivo. Então, ela pode até ter tentado matar ele, ele conseguiu fugir e tá aí nas sombras trabalhando para alguma organização criminosa. Pode ter certeza que esse acontecimento vai voltar a ser mencionado e algo será revelado dentro da série, porque não é à toa que eles falam que o cara morreu e não mostra como. Porque se o cara tivesse morrido simplesmente porque desmoronou o teto da casa, teria mostrado ele lá fugindo e aí pá, cai o teto, acabou. E não foi isso que aconteceu. Então vem mais coisa aí, vai ter mais mistério aí envolvendo a morte ou não do pai da Kate. E é nessa cena também que a gente vê a Kate quase sendo comida, criancinha, 9 anos de idade, conforme os nossos cálculos, 9 anos de idade, quase sendo engolida por um Chitauri, quando ela é salva por uma flecha do Gavião que explode tudo ali. De longe, ela vê também uma cena clássica de Vingadores, o número 1, em que o Clint está ali encarando os Chitauris de frente, e já mostra como que ele é sensacional, um ser humano normal, sem poderes, que enfrenta alienígenas só com arco e flecha. Mas agora, antes de mais nada, você se inscreve no canal e aciona o sininho, pra gente poder continuar o nosso papo aqui com a certeza de que você vai receber notificação quando saírem os próximos vídeos. Ainda hoje sai uma análise completa do segundo episódio, certo? E claro que ao longo da semana a gente pode ir traçando outras teorias. E é claro que na semana que vem, nas semanas subsequentes, a gente terá sempre na quarta-feira uma cobertura completa dessa série, igual a gente fez com WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki e o What If. Tudo isso vai se repetir agora com Gavião Arqueiro. É importante destacar aqui
que a série foi confirmada pelo produtor que ela se passa 2 anos após o Ultimato, exatamente. Então, se o Ultimato terminou em 2023, essa série é no Natal de 2025, quase 2026. Então, essa é a produção mais futurista que a gente tem no momento do UCM, porque se a gente pegar Falcão e Soldado Invernal, WandaVision, Loki, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, o filme do Doutor Estranho que vem aí, o filme do Thor que vem aí, o filme do Pantera Negra, o filme do Homem-Formiga, todas essas produções são teoricamente para acontecer muito antes de 2025. Então essa série pode acabar nos mostrando coisas interessantes e pistas de coisas que podem acontecer no futuro do universo cinematográfico da Marvel. Principalmente Guerra das Armaduras, que vai mostrar justamente as armaduras ali do Homem de Ferro sendo contrabandeadas. Vamos lembrar de Falcão e o Soldado Invernal, quando a gente tem no final da série, né, a mercadora de poder acabando ligando ali no telefone, né, a Sharon Carter, falando que não tem mais soro do super soldado, mas que tem outras coisas que ela pode ter acesso. Já teorizando, ela vai roubar as armaduras e vai dar para o crime organizado. E aqui ela também acaba dando para o crime organizado, provavelmente, a roupa e a espada do Ronin, que era o Gavião Arqueiro, né, nos tempos dos 5 anos do Blip, em que a família dele inteira virou pó, ele ficou sozinho e começou a matar as pessoas do crime organizado por aí. Pode avisar nossos compradores. O soro do super soldado saiu do cardápio. Mas vamos ter acesso a todos os segredos do governo, protótipos de armas, o que quiser. Aí depois de mostrar bastante da Kate e do passado dela, a gente vai para os dias atuais, né? Então 2025, quando o Gavião, o Clint, está naquele famoso musical do Steve Rogers da Broadway. É um musical assim engraçado, eles colocam até o Homem-Formiga falando que ele estava na batalha de 2012 e obviamente ele não estava, né, como a gente sabe. E nesse espetáculo a gente vê o quanto que o Clint ele fica incomodado com tudo isso, ele fica incomodado com ser reconhecido como um super-herói e como isso pesa para ele. Porque tudo bem, a gente olhando assim de fora, ele e os outros Vingadores salvaram o mundo, mas quantas pessoas eles não perderam nesse meio do caminho? Ou até no caso dele, quantas pessoas ele não matou, mesmo que sejam bandidos, nos 5 anos como Ronin. Então para ele tudo isso pesa de uma maneira forte. É também na cena do musical que a gente tem o primeiro vislumbre do Clint usando o aparelho auditivo, que a gente já tinha notado isso nos trailers e que aqui se confirma. O que acontece? Nos quadrinhos o Clint ele sempre usou esse aparelho auditivo, ele é meio que um representante, vamos dizer assim, da comunidade surda dentro dos quadrinhos. Isso tem um poder, tem um peso muito grande. Certo? E era uma crítica que faziam à adaptação do personagem dentro do UCM. E aí eu já me pergunto e jogo a pergunta aí para vocês. Foi um plano do UCM de tratar isso com o passar do tempo? Ou agora eles estão corrigindo um erro do passado que foi não mostrar o Gavião, o Clint, como um deficiente auditivo? Voltando a mostrar a Kate, agora já nos dias de hoje, que no caso é 2025, ou seja, o nosso futuro aqui, a Kate está indo para casa, está voltando para Nova York e ela então chega na casa da sua mãe. Ela está morando num lugar à parte, mas a mãe dela fala, a Eleonor, fala para ela ir na casa dela. Lá ela apresenta o seu namorado, que na sequência a Kate acaba descobrindo que é o seu noivo, o Jack. O Jack é um personagem muito interessante dos quadrinhos e a própria Leonor também. Porque vamos fazer aqui o seguinte, ela aparece, a primeira vez que ela aparece na série, nos dias de hoje, ela aparece de vermelho. Em praticamente todas as cenas dela, ela aparece com pelo menos um objeto ali no seu corpo vermelho. E eu te pergunto que cor que é o agasalho dos vilões da gangue dos agasalhos, da gangue dos agasalhos. Qual que é a cor do agasalho dos caras? Vermelho. É isso mesmo que você está pensando.
Será que ela está por trás da gangue? Sobre o Jack, a gente fala daqui a pouquinho, com mais detalhes sobre quem ele é nos quadrinhos. Por quê? Aqui eles, né, vão a uma festa, a um baile que é beneficente. E a Eleanor chama a Kate para ir junto. Ela não quer ir muito, mas ela acaba indo. Aí ela vai e lá ela descobre que no subsolo está tendo um leilão clandestino. No meio desse leilão, eles estão justamente leiloando a espada do Ronin. Na sequência, eles também anunciam que vão leiloar a roupa do Ronin. A primeira coisa que eu me perguntei vendo isso foi: como que eles tiveram acesso a isso? Aí me remeteu a Falcão e Soldado Invernal, a Mercadora de Poder, que eu já falei aqui no vídeo, já citei aqui no vídeo. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto como que o governo dos Estados Unidos, para quem ela está trabalhando agora de novo, teve acesso à roupa do Ronin. Então são várias perguntas, certo? Que talvez não tenham uma resposta, mas essa roupa tá lá, esse material tá lá, certo? E a Kate, ela vê tudo aquilo escondido e tal. E aí o que acontece? O Jack com o seu pai, eles estão meio que disputando para ver quem leva a espada do Ronin. É aqui entra quem que é o glorioso Jack nos quadrinhos. Nos quadrinhos do Jack é o espadachim, que é um mestre das artes marciais usando espadas. Na sequência do episódio, então, a gangue do agasalho chega falando que eles têm que pegar um relógio. Eles têm que pegar um relógio e só isso, eles têm 90 segundos para aquilo, 1 minuto e meio e acabou. No fim não mostra se eles roubaram esse tal relógio, pode ser só um código entre eles, tipo, precisamos roubar a espada do Ronin. E eles falam relógio para não dar tão na cara, mas eles falam, precisamos roubar o relógio. Eles levam um monte de coisa, não fica claro o que eles levam e o que eles não levam, não fica claro se eles roubaram o tal relógio ou não. Porém, a espada do Ronin fica caída no chão, na frente do Jack. Ele pega e leva embora. Na sequência do episódio, o seu pai aparece morto. E quem descobre a morte dele é justamente a Kate, que também no meio da confusão, se vendo numa situação perigosa, também encontra, né, aquelas coisas maravilhosas, né? Encontra a roupa do Ronin na frente dela. Ela bota a roupa, cabe perfeitamente, salva a vida inclusive do próprio Jack, das outras pessoas ali, só que ela acaba sendo seguida pelo pessoal da gangue dos agasalhos, que parecem bons idiotas, mas pelo menos nessa, que foi um serviço simples, mandaram bem, eles seguiram ela. Só que na sequência então, ela vai até a casa justamente do pai do Jack e acaba encontrando ele morto lá dentro. Quando ela vê isso, chega uma pessoa, ela corre, ela foge, sem teoricamente ser vista, mas depois, na televisão, aparece sim que ela foi vista saindo da casa do homem e o homem foi encontrado morto. Ou seja, estão achando que o Ronin, que estava desaparecido há anos, como diz o jornalista na televisão, e o Clint vê, ele reapareceu e ele matou mais uma pessoa, fez mais uma vítima. Só que aí o Clint olha na TV e fala, mas peraí, o que está acontecendo? Tem uma pessoa se passando por mim, eu preciso averiguar isso. Ele vai atrás dessa pessoa, salva a Kate de mais uma emboscada da gangue dos agasalhos e na hora que ele tira a máscara dela, vê que é uma menina, uma criança, né, para ele, uma criança de 22 anos, tá? Diga-se de passagem. Ele dá para trás assim. E aí ela olha para ele e fala, Hawkeye? Gavião Arqueiro? E aí acaba o primeiro episódio. Vale destacar que o Jack tá ali disputando, né, a espada do Ronin com o seu pai no leilão e o pai dele pergunta, onde você vai ter tanto dinheiro para pagar esse valor que você está pagando na espada? E ele fala, um dia eu vou receber uma herança, né? Então é muito indício, ó, é ele com a espada, é ele falando da herança e mais um que vai fazer sentido no segundo episódio. Quando a Kate está entrando na casa do cara, né, que morreu, ela vê umas balinhas. No segundo episódio, o Jack oferece uma dessas balinhas para Kate. Então são 3 indícios de que foi o Jack que matou o cara. Porém, na mesma festa, o Armand está ameaçando a mãe da Kate.
Então, a Eleanor, né? Então, isso vai dar um problema gigantesco. E se eu tivesse que apostar, quando numa série, num filme de investigação e tal, tem muito indício apontando para uma pessoa, é porque não foi ela não, foi outra. Eu acho que foi a Eleanor que matou o cara. E ela vai ser ainda desmascarada como uma grande chefe do crime organizado, trabalhando para o rei do crime. No fim, gente, no fim, tá todo mundo trabalhando para o rei do crime. Até, inclusive, se bobear, a própria mercadora do poder. Anota, só anota. O rei do crime vai chegar com tudo no UCM, chutando portas, o Vincente D'Onofrio. Anota! E para saber se eu acertei ou não, para acompanhar a análise do segundo episódio ainda hoje, dos próximos episódios que vão sair nas próximas semanas, tudo sobre o Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, sobre tudo do universo cinematográfico da Marvel, você se inscreve nesse canal. Que o ano tá terminando, mas ainda tem muito conteúdo para chegar aqui, gente. O melhor ainda está por vir. Essa série vai ser fantástica. Tem o filme do Homem-Aranha, como eu disse. Vai ter muita coisa ainda top esse ano e você tem que estar inscrito aqui para não perder mais nada. Tamo conversado, galera. Tamo junto. Um grande abraço e tchau.